que está acontecendo com o Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, a tranquilidade pode ser o maior sinal de que algo está muito errado. Entre ruas aparentemente tranquilas, mercados movimentados e novas construções, existe um poder invisível que organiza a Crocs. cidade sem precisar mostrar a força. O que começou como promessa de proteção, hoje decide quem pode trabalhar, onde você pode morar e até quem merece ser atendido num hospital. Já sei até o que Mas é. como essa estrutura criminosa nascida em bairros esquecidos conseguiu se infiltrar tão fundo no cotidiano do Rio? E o que é o paradoxo do Rio de Janeiro? Antes de entender isso, é preciso voltar ao começo e descobrir como a cidade se acostumou a ser controlada por quem deveria combater. Campo Grande é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. E foi ali, entre ruas largas, conjuntos Eu achei controlada por quem deveria combater a polícia. habitacionais e comunidades esquecidas pelo Estado, que nasceu uma das formas mais sofisticadas de organização criminosa do país, a milícia. Nos anos 90, o Rio vivia uma crise profunda de segurança. O tráfico de drogas se espalhava, o poder público mal chegava nas periferias e a população se virava como podia. Foi nesse cenário que grupos formados por policiais e ex-policiais começaram a organizar a segurança nos locais onde moravam, cobrando uma espécie de taxa de proteção dos comerciantes e moradores. Era o início de algo que foi visto com bons olhos por parte da população. Afinal, era um tempo em que o medo do tráfico era maior do que o medo de qualquer outro tipo de controle. Esses grupos surgiram como uma espécie de solução comunitária para o problema da violência que assolava os cariocas naquele período. Um morador entrevistado conta que várias cenas do Tropa de Elite 2 aconteceram ali onde eu moro. Assassinato de motorista de van, miliciano que virava vereador e depois morria. Com o tempo, a lógica da segurança foi virando negócio. E o negócio cresceu rápido. O transporte alternativo, por exemplo, virou a principal fonte de renda. O transporte alternativo no Rio é composto principalmente por vans e minivans que circulam em rotas populares sem o mesmo controle rígido aplicado aos ônibus públicos. Virou um sistema controlado por milícias e traficantes, que cobram taxas, exploram motoristas e usam violência para manter o domínio sobre as rotas, com a complacência de parte do poder público. Caraca. O transporte alternativo é tão importante que já gerou disputa. Em certo momento, lideranças rivais começaram a brigar por rotas, cobrando taxas e ameaçando uns aos outros. Em uma escuta registrada à época, uma das lideranças deixa claro que o domínio do transporte era uma questão pessoal e econômica. Eles têm que devolver o que é meu. Não vou medir consequência, não. E não é só isso que eles controlam. A cobrança de taxas também se espalhou. TV a cabo, internet, gás, cesta básica, venda de imóveis e máquinas caça-níquel. Nada escapava da estrutura montada por esses grupos. A CPI das milícias, instaurada em 2008, revelou como essa transformação aconteceu. Eles precisavam de recursos financeiros e começaram a explorar determinadas atividades, entre elas o transporte alternativo, que é a principal fonte de recursos financeiros dos milicianos. Cara, eu acho muito doido como caça-níquel é proibido no Brasil, mas o tigrinho não, né? Entre elas, o transporte. Precisavam de recursos financeiros. 2008 revelou como essa transformação aconteceu. Eles precisavam de recursos financeiros e começaram a explorar determinadas atividades, entre elas o transporte alternativo, que é a principal fonte de recursos financeiros dos milicianos. E quanto mais dinheiro girava, mais influência política eles ganhavam. Algumas lideranças locais começaram a se candidatar e conquistar mandatos. Era a milícia entrando para a política, com o apoio de moradores e de redes organizadas nos próprios territórios. Essa articulação entre segurança, economia e política criou uma nova forma de controle territorial, um modelo que misturava ameaça e conveniência. E foi se tornando comum ver figuras ligadas a esses grupos disputando eleição, virando representantes oficiais, enquanto mantinham o controle da segurança informal das suas áreas. Quando algumas das figuras mais conhecidas foram presas, outras assumiram. E a tática mudou. Os novos chefes passaram a atuar de forma menos escancarada. Upa. Menos armas à mostra, menos Upa. Hã?
discurso de combate ao tráfico, mais foco em expandir os lucros. A milícia continuou eficiente no controle moral do território, mas sofisticou suas atividades econômicas. Mas foi quando uma nova geração assumiu o comando que a milícia realmente mudou de cara. Diferente dos antigos líderes que vinham das forças de segurança, alguns desses novos chefes vinham diretamente do tráfico e trouxeram com eles uma outra lógica. A partir daí, o discurso moral de proteger a comunidade foi ficando para trás. Começaram a surgir acordos entre milicianos e traficantes. O comércio de drogas voltou em alguns territórios. A milícia, que antes dizia combater o crime, passou a fazer negócio com ele. E pior, começou a funcionar como uma franquia. Grupos menores podiam atuar sob a bandeira do grupo maior, desde que repassassem parte dos lucros. A firma funcionava como uma milícia guarda-chuva, cobrando taxas de proteção dos pequenos milicianos. Mas aqui é onde as coisas começam a se misturar. A fronteira moral que existia entre tráfico e milícia se modifica cada vez mais, o que não significa que eles se tornaram a mesma coisa. Inclusive, existem disputas entre eles. Quando encontram bocas de fumo, os milicianos avançam a golpes de metralhadora para ocupar o território e mercadejar a droga. A disputa entre milicianos e traficantes pelos pontos de venda tem sido particularmente violenta, e o modelo acabou se espalhando da zona oeste para a Baixada, de bairros populares para áreas cada vez mais estruturadas. É que eu não tenho sotaque de carioca, né? Eu não puxo o S pra X. Os efeitos de um estado paralelo. E eu não falo gíria, aí o pessoal acha que eu não sou carioca. Muita gente ainda via esses grupos como os responsáveis pela ordem. Eu tenho um pouquinho, então nunca se fez presente de verdade nessas comunidades. Mas a história, que começa com a promessa de proteção, termina com um sistema completo de dominação política, e eu não xingo também, né? O carioca é conhecido pelo palavrão. Porque o que foi criado em Campo Grande hoje afeta toda a cidade do Rio de Janeiro. Nossa, cara. O paradoxo. O que começou como um modelo de proteção comunitária cresceu rápido, muito rápido. E hoje o domínio miliciano não é mais uma questão de bairro, é uma forma de organização da cidade. Segundo o levantamento da Fundação Heinrich Böll, esses grupos controlam ilegalmente ou cobram taxas extorsivas sobre os mercados de serviços essenciais, como água, luz, gás, TV a cabo, transporte e segurança, além do mercado imobiliário. E isso tem um impacto direto na vida de milhares de pessoas. Os caras fazem um gato pro área deles e aí eles cobram mesmo assim dos moradores. Tu tem mais cara de elegância, né? Não. Tu mais da elegância. Porque não é só sobre violência, é sobre o custo de viver num lugar onde até o básico tem dono. Tem regiões em que os moradores são obrigados a pagar taxa até para fazer uma roda de capoeira. Um dos relatos do estudo conta que são obrigados a pagar num lugar onde até o básico tem dono. Tem regiões em que os moradores são obrigados a pagar taxa até para fazer uma roda de capoeira. Meu Deus. Um dos relatos do estudo conta que atividades culturais, como feiras e eventos, só podem acontecer com autorização informal e pagamento, claro. Segundo um entrevistado, você quer fazer algum ato no centro de Campo Grande? Mano, os músicos já não têm dinheiro. Não é autorização para a prefeitura. Mas talvez o mais curioso e assustador é que em muitos desses lugares a sensação é de tranquilidade. Mesmo com ameaças, extorsão e violência, há quem diga que é tranquilo morar nesses locais. E essa percepção não é por acaso. Ela vem do controle total. Não há confronto aberto, como nas áreas de facções rivais. Não tem tiroteio o tempo todo. E pra muita gente, a ausência do... Não, assim, quem mora dentro da favela fala que é seguro. Claro. O bandido não pode roubar nem na entrada e nem lá dentro. Então realmente não tem nada ali. Mora na capital. Não. Eu não moro na cidade do Rio de Janeiro. Caos é confundida com segurança. Só que isso não significa... Mas meu pai se mudou. Ele se mudou pra lá. E aí sabe o que aconteceu? A região é mais tranquila. Aqui tem
Tem menos assalto. Dizem, né? Eu acho que aqui é mais tranquilo do que a cidade do Rio. Mano, eu lembro até hoje. Meu pai ele se mudou, né? Ele morava aqui perto de mim e ele se mudou pra cidade do Rio. Sei lá, no primeiro mês que eu fui pra lá, a gente tava sentado no bar assim. E aí, adivinha? Assalto. Roubaram roubaram o cara, roubaram uma mulher, sei lá. E pegaram o ladrão, tipo, na nossa frente, assim. Sei lá, primeiro mês dele morando lá. Primeiras 3 semanas dele morando lá, já viu assalto. Paz significa que o poder está consolidado, que já não há disputa, que a milícia É manda bizarro, e velho. todo mundo sabe disso. E aqui a gente começa a entender como essa lógica não está restrita às periferias. Ela avança por toda a cidade, inclusive por bairros de classe média e até alta, ainda que de formas diferentes. Na Barra da Tijuca, por exemplo, o estudo mostra que mesmo onde não há confronto armado, há uma intensa atividade imobiliária associada a interesses milicianos. Você pode viver nesses bairros e não perceber. Quando passa por uma nova obra ou uma fachada bonita, pensa que as coisas estão prosperando. Até estão, mas é o crime que está prosperando. Você vai até uma padaria, uma loja, até o metrô. Você muitas vezes não percebe a presença deles, mas eles estão lá. Outra forma de ampliação do seu lucro é controlando alguns hospitais, como o Hospital Geral de Bom Lavagem de Sucesso, dinheiro. onde os milicianos Ah, não. controlam quem será atendido e cobram Nossa, taxas velho. pelo atendimento que deveria ser acessado por todos. E existe até a Milícia Marítima, que é uma milícia que obtém informações privilegiadas do Ministério da Pesca e Agricultura. Os milicianos adquirem Coisa conhecimento pouca. de quem não tem licença para realizar o serviço e se aproveitam desses pescadores sem licença para cobrar valores semanais como uma forma de pedágio. Ela Você não vê um pode corretor de pescar em imóveis paz, num mano. prédio ou terreno e não sabe que ele faz parte disso tudo. Terrenos são invadidos e vendidos ilegalmente, prática conhecida como grilagem. Melhor ir embora. Prédios são erguidos sem qualquer fiscalização Certeza. e o lucro vai para quem domina a terra, muitas vezes por meio da força. A região administrativa da Barra da Tijuca, embora apresente predomínio de grupos milicianos, possui uma intensa atividade imobiliária que se dá em áreas onde não há controle armado visível. Ou seja, mesmo sem violência aparente, o modelo de cidade criado por esses grupos também opera no asfalto, em áreas comuns, com fachada legal, CNPJ e anúncio em outdoor. No Rio de Janeiro, o que era crime virou serviço, e o que era exceção. É aquela coisa, aqui a única coisa que se salva, que o pessoal fala, vocês têm inveja disso aqui, vocês têm inveja disso aqui, ó. Ai, eu odeio o Rio de Janeiro, olha como eu tô na praia. Praia. Olha lá, o mar bonito. É o que a gente tem aqui. É praia. É isso. Saiu da praia, acabou. Virou regra. Ah, e tem também o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. E se você vier pra cá, isso vai deixar de ser encantador depois de 2 semanas. O mar é bonito? Claro que o mar é bonito. A gente tá vendo de cima de um drone. No Rio de Janeiro, o que era crime virou serviço. Mas tipo, se você vier morar aqui, caso você não tenha 7 milhões, talvez 4, se você não tiver, você odeia aí? Não, mas assim, falando a realidade de quem mora aqui, esse mar é lindo. Caso você não tenha de 4 a 7 milhões de reais para comprar um apartamento aqui e sei lá, mais aí uns 30 mil para bancar o IPTU de um apartamento desse, você vai ter que morar mais para cá. E aí você não vai ver o mar. E nem a praia. Então, sabe, E anúncio em outdoor. No Rio de Janeiro, o que era crime virou serviço, e o que era exceção virou regra. Esses grupos não só controlam territórios, eles organizam a cidade definindo preços, impondo normas, arrecadando impostos é e doido, até mano. controlando o transporte. E fazem isso com a força de quem não precisa de autorização oficial. A cidade Mas é acabou bonito. se adaptando, e o Isso aí criminoso não. que deveria ser combatido pelo Estado agora age como se fosse o Estado.
Enquanto isso, o próprio Estado Se eu pudesse, eu iria morar em que estado? Estado? Eu não moraria em estado. Em estado, acho que só. Acho que São Paulo mesmo, mano. É o lugar que mais funciona no Brasil, assim. Não, não, não. Mas eu iria pro estado mais seguro que tem. Eu não iria pra São Paulo. Acho que eu iria pra um. Sei lá. Não, mas tem uns estados que é bem melhor que o. Tipo, em questão de segurança, é bem melhor que o Rio. Em São Paulo já é melhor. O Rio é doideira. Bahia? Não, Bahia não. Cara, eu esqueci o nome. Tipo, Santa Catarina. Esses lugares assim. Eu acho que é melhor. proteger a população, age como cúmplice, omisso ou dependente. Porque em muitos casos é conveniente que esses grupos Santa assumam a Catarina função acho que de é da organizar hora. o território. É mais barato, mais eficiente e mais previsível. Só que também é mais perigoso. No Rio de Janeiro, o crime ocupa o lugar do Estado e o Estado aprende a conviver com o crime. Esse é o verdadeiro paradoxo. Mas essa convivência não acontece por acaso. Por trás dessa estabilidade existe um sistema bem armado de proteção, acordos e interesses que mantém tudo legal. funcionando, de dentro das próprias instituições. Então, como o Estado virou parte da engrenagem do crime no Rio de Janeiro? Ainda falta uma parte essencial de toda essa história. Como as milícias conseguem se manter tão fortes por tanto tempo? A resposta não tá só na força ou na ameaça. Mano do céu, tá velho. também Olha, em algo bem cara, olha o tamanho disso, mano. Deve ser a Rocinha isso aqui, né? Cara, é gigantesco. mais profundo e mais difícil de combater: o apoio e a proteção que esses grupos recebem de dentro do próprio Estado. E quando falamos de Estado aqui, não estamos falando do território do Rio de Janeiro, mas sim de todo o aparato público oficial. Os políticos eleitos, a polícia, o judiciário, os órgãos que deveriam garantir a ordem e proteger o cidadão. De acordo com o relatório da Fundação Heinrich Böll, o que caracteriza uma milícia enquanto tal é sobretudo a participação de agentes públicos, como membros do judiciário, parlamentares e policiais civis e militares da ativa e reserva. Ou seja, não é só uma organização criminosa com um domínio territorial. A milícia é, acima de tudo, um projeto político. E é aí que mora o problema. Porque não dá para combater o crime quando o crime está infiltrado nas mesmas instituições que deveriam combatê-lo. Tem deputado eleito com base em voto de cabresto, tem policial que faz vista grossa, tem vereador que atua diretamente para aprovar interesses do grupo em sua área de influência e tem fiscal que simplesmente finge que não vê. É possível afirmar que as prefeituras e seus órgãos de fiscalização simplesmente fingem ignorar esses empreendimentos. E não é exagero. Em muitas áreas dominadas pelas milícias, a construção civil avança sem alvará, sem licitação, sem nada. Prédios são erguidos em áreas públicas vendidos à margem da lei e ninguém faz nada. Além da blindagem institucional, tem também a questão da segurança pública seletiva. Enquanto algumas áreas vivem operações constantes, outras simplesmente não são tocadas pelas forças policiais. Bizarro. Em 27,7% dos bairros sob controle de grupos armados há predomínio das milícias. E, no entanto, apenas 6,5% das operações policiais realizadas no ano de 2019 ocorreram nesses bairros. Compare isso com os bairros controlados por facções de tráfico, onde se concentram 40,9% das operações. A diferença é gritante. Da segurança em todas as cidades do Brasil. Se a milícia domina mais território do que o tráfico, por que o foco das operações policiais está quase sempre do outro lado? A resposta está na percepção de tranquilidade que muitos moradores relatam. Só que essa tranquilidade é falsa. A tranquilidade seria antes um indicador da estabilidade dos acordos entre as polícias e os grupos armados. É essa tranquilidade que eles falam dos moradores de lá é porque, assim, tem aquele negócio de o bandido não pode roubar dentro da favela, né? Então, essa é a segurança. Saiu dali, amigo. Que de uma atuação menos violenta por parte da milícia. Ou seja, nas áreas controladas pela milícia há menos tiroteio. Não porque há menos violência, mas porque... de comunidade? Não. Eu passo em frente a um... Inclusive, eu não posso... eu não posso... Assim, quando eu vou pra minha aula de tênis,
eu passo em um lugar que é em frente a uma comunidade. E aí, meus pais não deixam eu ir andando porque se eu passar ali, eu passo de noite. Mano, se eu passar ali, velho, podem me roubar, porque ali é muito deserto, né? Não é só porque é frente à comunidade, é porque é muito deserto. E ali não tem segurança. Eu não volto pra casa. Se tiver aqui a pé, eu não volto. Apesar de que uma vez eu não voltei pra casa a pé porque é muito longe. Mas eu andei, tipo, mano, um bom pedaço assim a pé. E eu passei ali na frente. Mas não é recomendado. O controle é mais estável. Apesar de que aqui, né, tem todo aquele negócio que, mano, frente de favela os caras não roubam. Porque mesmo que não seja lá dentro, chama atenção. E eles não querem que chamem atenção ali, né? E a atuação da polícia é muito menor. Entre Mas vai 2017 confiar. e 2020, Eu não por confio. exemplo, apenas 2,97% dos tiroteios envolvendo forças de segurança aconteceram em áreas dominadas pela milícia, enquanto 78,8% ocorreram em favelas sob domínio Inclusive, eu só fui a pé uma vez. E voltei a pé uma vez. Ações de tráfico. Mas Isso cria a impressão de que não acontece nada nessas áreas, mas na prática elas estão entre as regiões mais violentas da cidade. Segundo outro estudo citado no relatório, os bairros dominados por milícias apresentam algumas das taxas mais altas de homicídios no estado. Ou seja, a ausência de confronto visível não é sinal de paz. As milícias aprenderam a jogar o jogo da institucionalidade. Elas se adaptaram. Com acordos silenciosos, menos barulho e mais controle, elas se tornaram praticamente invisíveis ao sistema repressivo. Eu não moro em condomínio fechado, eu moro, tipo... É porque quando eu falo um condomínio fechado, eu penso sempre no, tipo assim, um conglomerado de prédios. E aí, lá dentro, tem vários blocos e área de lazer. Pra mim, sempre que falam condomínio, eu penso assim. Mas eu moro num prédio. Aí aqui, realmente, aqui dentro de casa é seguro, né? É mais seguro do que uma casa à beira de rua. Mesmo enquanto continuam extorquindo moradores, ameaçando dissidentes e lucrando milhões. E o mais perigoso, elas não agem sozinhas. Existem redes, alianças e interesses compartilhados entre criminosos, políticos, empresários, servidores públicos e até setores do judiciário. Cheio de casas. É por isso que, no fim das contas, o combate às milícias é sempre tímido e fraco. Não. Vocês acham que eu sou milionário, cara? Fragmentado e ineficaz. Porque para combater de verdade seria preciso mexer nas próprias bases do poder. E aí o paradoxo se completa. No Rio de Janeiro, o crime que deveria ser enfrentado pelo Estado é Mas eu já protegido fui ano por passado ele. O poder que deveria garantir justiça e igualdade se ajoelha ou se vende para grupos armados e a população, como sempre, é quem paga a conta. E você concorda com isso? E o que acha dessa situação que vive o Rio de Janeiro, onde a tranquilidade muitas vezes esconde um problema muito mais profundo? Comenta aqui abaixo e me conta também o que achou desse vídeo. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usar ele para levar um canal no YouTube de 0 a... O ad do canal da... Eu acho, mano, você não usa blusa do Flamengo nem Glock. Tava tentando pegar minha Glock, não conseguia pegar minha Glock. Lorenzo... Vocês acham que eu sou assim, ó? Lorenzo My Conquiste. Trepa, pula, quica na pica sem dó. Conhecido como Lorenzo, mas conhecido como Lorentralha, tá ligado? E, porra, tenho 17 anos, tô no segundo ano do ensino médio, porque eu reprovei 2 vezes, porque tá ligado como é que é, né, menor? Porra, fico lá curtindo as minas no intervalo da aula, quando eu vejo eu nem lembro que tem aula, menor. E, porra, sem contar nas vezes que eu já matei aula pra fumar maconha, mano. Porque eu fumo maconha, mano. Só vocês tá ligado, eu fumo maconha, eu curto fumar maconha. Porque vocês estão ligados de quem que elas gostam, né, menor? Vocês acham que eu sou assim? A polícia começou a Aí, ó. porrada na minha cara.
porrada na minha cara sem parar. Começou a dar chute na minha costela, começou a dar chute na minha boca. Eu tô ensanguentado, falando para, tentando pegar minha Glock. Não conseguia pegar minha Glock. E eles dando porrada, não parando de dar porrada. O Lucas todo medroso e eu ali, parceirão mesmo, tá ligado? Não saía não, mano. E eles metendo porrada. Eu todo ensanguentado, tentando fugir, menor. Até que eu consegui fugir, tá ligado? Vocês acham que eu sou assim, né? Mano, o cria mais fraco da RJ. Aí, ó, eu sou assim, ó, o favela de condomínio. Assim talvez eu seja. Caralho. Seguinte, rapaziada, vocês vão pra casa agora, tá? Por favor. E se eu pegar vocês de novo, aqui fumando maconha na rua, eu vou levar os dois pra DP e vou chamar o Quadro sinistro, menor, sinistro. Eu sou um real cria, mano.